Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós vamos à oração e depois da oração uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, as 4 fases da vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre o salmista, rei Davi também, né? Lá baseado no Salmo 23, vamos falar um pouquinho da história de vida de Davi. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Ao se inscrever, ative o sininho para receber as postagens e também compartilhe os nossos vídeos com todas as pessoas possíveis. Além disso, visualize o vídeo. Esqueça de dar like, é muito importante. Oremos a Deus neste instante. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença para glorificarmos o Seu nome, para exaltarmos o Seu nome, para render louvores ao Teu santíssimo nome. E nós sabemos que a oração é conversar, é dialogar com o Todo-Poderoso. A oração é aquele privilégio que temos, aonde a criatura conversa, se humilha, abre um diálogo com o Criador. Meu Deus, nós queremos nos humilhar, pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros, das nossas transgressões, meu Pai, porque somente o Senhor é Deus para garantir a nossa vitória, para garantir o perdão, para levantar, para sustentar, para fazer o homem não tropeçar. Deus poderoso, a Bíblia nos diz que o Teu amor é incondicional, que o Teu amor é magnífico, é extremamente grandioso. E nos amaste de uma maneira ímpar, nos concedendo Jesus para que morresse em nosso lugar na cruz e levasse sobre Ele todos os pecados da humanidade. Santíssimo, neste instante eu Te apresento os enfermos, os doentes, os feridos, os machucados, os que se encontram em um leito de hospital, acamados em suas casas, aqueles que se encontram aprisionados num presídios, cumprindo pena dos seus crimes, dos seus delitos. Liberta este homem acorrentado no crime, no vício, nas drogas, acorrentado no álcool. Oh meu Deus, quantas pessoas se encontram assim, amarradas, acorrentadas, desorientadas, mas o Senhor é Deus para garantir a vitória, a necessária vitória que o homem e a mulher que serve a Deus precisa ter. Meu Deus e Pai, não deixe eu cair, nós tropeçarmos não, mas enxugue as lágrimas desta pessoa que se encontra faminta e sedenta do socorro, do milagre, da cura, da providência divina. Entra neste lar, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. É o que eu peço, é o que eu clamo, em favor de todos os irmãos. Eu Te apresento as nações, as autoridades, o campo missionário, este inscrito do canal, esta casa, esta mãe, este pai, esta pessoa que está enfrentando uma doença terrível como um câncer, um problema cardíaco, pulmonar, renal, intestinal, nos ossos, nos nervos. Seja repreendido toda enfermidade, toda opressão, todo processo diabólico de perturbação, de depressão, de desespero. Nós repreendemos em nome de Jesus que haja
paz, a libertação, a cura, a prosperidade, a porta aberta na vida deste homem, na vida desta mulher, dentro desta casa, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, para a tua glória e para o teu louvor. Amado irmão e irmã, aqui inscritos do canal, ative o sininho, deixe o seu like, visualize os vídeos. E você que não é inscrito, se inscreva, dê like, compartilhe, ative o sininho, visualize o vídeo todo. Vamos ao estudo de hoje, Salmo 23, as 4 fases da vida. Querido irmão e irmã, a vida cristã, ela tem fases. O Salmo 23, ele conta a história, meus queridos, da vida de Davi, e também pode ser um panorama de nossas vidas. Davi passou por 4 ambientes ou estágios em sua vida até chegar onde realmente Deus queria que Davi estivesse. Esses 4 lugares ou momentos representam as etapas, meus amados, de nosso crescimento em busca da plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Está passando por uma crise? Vamos refletir, amados. A vida de Davi, baseado no Salmo 23, mostrando 4 fases que precisamos passar. A primeira fase, pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O primeiro ponto importante aqui, o primeiro cenário desse salmo é o campo. Davi era um pastor e cuidava de ovelhas, e por isso o texto começa falando de pasto, de água, de sombra, de veredas. Davi se lembrava do tempo em que cuidava do seu rebanho e reflete sobre o cuidado de Deus para com a sua vida. E em todo tempo Deus estava guardando a sua vida como um pastor que cuida de ovelhas. Cada componente deste ambiente tem um significado. Pastos verdejantes, alimento espiritual. Águas tranquilas, refrigério e sossego. Veredas na justiça, caminho correto. Enquanto contemplava suas ovelhas comendo pastagens, bebendo água, caminhando nas trilhas, por onde não poderiam correr perigo, não errariam o caminho, Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. Esta primeira fase da vida mostra o tempo que passamos em simplicidade, mas com suficiência. Talvez você se lembre de que quando vivia uma vida muito simples, mas cheia de paz. Este é um período de preparação para algo maior. Deus, Ele cuida de você como Ele cuida de mim, de todos nós. A segunda fase é o vale da sombra e da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a segunda fase, meus amados, da vida de Davi é marcada por um ambiente oposto ao primeiro. O cenário muda e, ao invés de pastos verdejantes, Davi agora está no vale da sombra e da morte. Davi se alistou no exército de Saul e se tornou escudeiro. Lá em 1 Samuel 16, 21 você encontra. Por um tempo tentou conciliar o cuidado do rebanho com o serviço militar. 1 Samuel 17, 15. A partir do momento em que Davi vence Golias, o gigante, torna-se um guerreiro. 1 Samuel 18, 5. Derrotou os tímidos, os temidos filisteus, inimigos do povo de Deus, em 1 Samuel 18, do verso 6 ao verso 9, e passou a ser combatente do exército, 1 Samuel 18, 13. Nesse tempo de guerra, Davi passou a ficar em trincheiras de batalha, escondido em cavernas escuras, lutando em vales onde via a morte todos os dias.
e todo tempo buscava o livramento e a proteção do Senhor para a sua vida. Esta segunda fase da vida de Davi, meus queridos, representa um tempo de luta, de perseguição, de enfermidade ou qualquer situação considerada de perigo para a sua vida. Quase todas as pessoas já passaram por fases assim. Quando o combate é tão intenso que parece que estamos num vale mortal e escuro, onde nós não vemos possibilidades nenhuma. Este período é importante para experimentarmos o poder de Deus e aprender a sermos dependentes do Senhor para vencer qualquer batalha. Deus está protegendo você. A terceira fase é a mesa do banquete. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então a terceira fase da vida de Davi muda novamente o ambiente para um cenário totalmente diferente dos últimos. Agora Davi se tornou rei, passou a morar num palácio, sentar-se em mesas de banquete. Cada elemento deste cenário tem um significado. Mesa, vida abundante. Inimigos, vitória e livramentos. Unges com óleo o poder do Espírito Santo. Cálice que transborda sustento e comunhão. Davi se lembrava de quando recebeu a primeira unção pelo profeta Samuel e foi cheio do Espírito Santo em 1 Samuel 16:13. Seus inimigos eram conduzidos à sala do trono, mas não podiam se aproximar dele, tendo que respeitá-lo e reconhecer seu poder. Bebia do cálice real tendo refrigério, comia do banquete que o sustentava. A mesa do banquete representa a fase da vida em que conseguimos conquistar os nossos sonhos. Um tempo de vitórias após as lutas. Deus tem uma mesa preparada para nós, onde nos sustenta, livra dos inimigos, mostrando que a luta acabou. Renova a sua unção sobre nós. Faz o cálice transbordar em nossas mãos. Esta é a fase, é um tempo de refrigério e de conquistas. Deus tem vitória para você. E aí nós chegamos na quarta fase da vida, casa de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A quarta fase da vida de Davi revela onde queria chegar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus, mas durante o seu reinado não houve nenhum templo. Contudo, o seu sonho, o sonho de Davi, era estar na casa do Senhor, e este cenário passou a ser visualizado por Davi durante o resto da sua vida. E neste tempo em que se dedicou à adoração ao Senhor, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, louvando a Deus no meio do povo, segundo Samuel 6,15. Quis construir o templo do Senhor, mas Deus não lhe permitiu, segundo Samuel 7. Contudo, recebeu a promessa que o seu descendente construiria o templo, segundo Samuel 7, 12 e 13. E embora Davi nunca, meus queridos, tenha entrado no templo, este estava com a sua mente e o seu coração. Salmo 27:4. Davi preparou o local onde seria construído o templo, 1 Crônicas 21:14. Reuniu os tesouros e materiais para a construção, 1 Crônicas 22:1. E orientou Salomão como os príncipes do povo a respeito desta obra gloriosa, em 1 Crônicas 22. Esta é a fase e o propósito de Deus para nós. Precisamos buscar viver na presença de Deus, meus queridos. Se você tem se dedicado à casa do Senhor, continue, porque está fazendo uma coisa certa. Você hoje é o templo do Espírito Santo e precisa viver na presença de Deus. 1 Coríntios 3,16. Temos um chamado de fazer a obra do Senhor.
Marcos 16:15. Se você não está na casa do Senhor, volte, porque ali é o seu lugar. Há um lugar para você na casa de Deus. Deus está com você o tempo todo. Na conclusão, bondade e misericórdia me seguirão. Em cada fase da vida, Deus está conosco. Quando nós servimos o Senhor, a sua bondade e misericórdia nos segue por onde estivermos e nos abençoa. Se você está nos pastos verdejantes, no vale da sombra da morte, na mesa do banquete ou na casa de Deus, saiba que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanham. Reflita a sua vida nesse salmo. Assim como Davi, a sua história também está descrita nas palavras do texto. Pense nos lugares por onde passou e momentos que viveu. Você verá que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Se você está no pasto, é porque Deus está cuidando da sua vida. Se você estiver no vale, creia, o Senhor te protegerá. Se você não recebeu o banquete de Deus ainda vai receber. Se você está na casa de Deus, permaneça para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz dele.